Estamos chegando quase no final do nosso jejum. Eu sei que passa muito rápido, não é? Inclusive, se você tem a disposição e se você já tem o hábito de jejuar mais do que 6 horas, você pode utilizar o nosso material. É só você escutar por exemplo, digamos que você jejue 12 horas. Então você vai escutar um áudio a cada 2 horas. Digamos que você jejue 18 horas, aí você vai escutar cada áudio a cada 3 horas. Se você jejua um dia de 24 horas, aí você escuta um áudio a cada 4 horas. E eu até desafio você a experimentar e ir mais além. Nosso jejum das 6 ao meio-dia ele tem um papel didático para que você se desperte para a importância de permanecer, de buscar a presença do Espírito através dessa prática tão poderosa. Lembremos-nos, porém, de que a unidade cristã não quer dizer que a identidade de uma pessoa deva submergir na de outra. Tampouco quer dizer que a mente de um deva ser guiada e controlada pela mente de outro. Deus não deu a homem algum o poder que alguns, por palavra e atos, procuram reclamar. Deus requer que todo homem siga as direções da palavra. Esse texto ele é muito esclarecedor e ele vai exatamente confrontar uma atitude completamente insana e diabólica que algumas pessoas na igreja pretendem ter. E que atitude é essa? É a atitude de controle, de domínio sobre a vida de outra pessoa. Existem pessoas que praticam o abuso religioso espiritual. E que abuso é esse? É aquele onde a pessoa usa a própria palavra ou a sua autoridade eclesiástica ou o seu cargo para manter alguém sobre o seu domínio. E ela age e manipula a pessoa como sendo uma simples marionete, anulando assim os seus gostos, anulando a sua vontade, anulando a sua personalidade. A pessoa se torna possessiva. É como se o outro fosse o objeto. Muito cuidado com isso. Não há amparo bíblico para que isso seja praticado. A unidade a que Cristo aqui está desejando para os seus filhos, em momento algum, é o controle absoluto da mente da pessoa ou a manipulação. Nós não podemos perder a nossa individualidade, a nossa personalidade. Por isso, você precisa ter muito cuidado para não cair. Existem pessoas que entram na igreja e têm um elevado grau de maquiavelismo. O que é o maquiavelismo? O maquiavelismo vem de uma obra de um homem chamado Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, algumas décadas atrás, e Maquiavel fala exatamente sobre o aspecto manipulador que as pessoas que o líder tende a ter sobre as outras pessoas, sobre os seus liderados. E não é absolutamente nada nesse sentido que prega a palavra de Deus quando fala sobre a união. Muitas vezes pelo bem maior da causa, prefiro submeter a minha vontade à direção do meu guia espiritual, porque, analisando de forma espiritual, o plano que ele propôs e que ele está desenvolvendo é muito mais sadio do que aquilo que eu estou pensando. Inclusive, dentro desse aspecto aqui, deve-se ter muito cuidado no processo de discipulado, porque o discipulador, ele não pode controlar a mente do seu discípulo. Cristo não fez isso, e tanto é verdade que ele não fez que os discípulos tiveram medo, os discípulos o negaram, os discípulos brigavam entre si, os discípulos fugiam. Cristo não exercia domínio possessivo sobre a mente dos seus discípulos. Então,
nós também não podemos querer que a união que vamos desenvolver na igreja nos dê poder ou autoridade sobre a mente de ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que cultivar a liberdade. E a escolha mais sábia é aquela escolha que a pessoa faz com a liberdade. Eu decido estar em união, eu decido viver em harmonia, usando o dom do livre-arbítrio que eu tenho.